Bom, pessoal, vamos continuando. A gente vamos continuar para não atrasar muito, né? A gente está passando rapidamente sobre alguns episódios. Os irmãos devem ter notado que muitos episódios estão sendo pulados, né? Mas nós estamos nos detendo só em alguns. Para mim, o importante é que a gente aprenda a ler o Antigo Testamento vendo o que aquilo diz para nós, né? Que foi escrito para o nosso ensino. Então, eu só estou dando alguns exemplos, né? Não estou entrando em detalhes. Aí tem um outro episódio que bastante conhecido no capítulo 28, não é? O Jacó, depois de haver enganado Esaú, ele fugiu, não é? E tem um episódio interessante no capítulo 18, no versículo 12, fala que o Jacó está indo para Harã, ele deita ali, põe uma pedra como travesseiro e sonha e fala, no 12, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, né? Daí fala, perto dele estava o anjo que lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Essa frase é repetida, como? Essa frase é repetida em João, Evangelho de João, capítulo 1, não é? Jesus Cristo, quando ele está escolhendo os discípulos dele, não é? No capítulo 1 de João 1:51, ele fala, não é? Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escada, aquele que faz a ligação entre a terra e o céu, é Jesus Cristo, mesma coisa citada nesse episódio aí. É interessante nós vermos nesse episódio que Deus vai falar com Jacó e ele fala direto com Jacó e não menciona as coisas que Jacó fez, né? Jacó havia trapaceado com o seu irmão, ele havia forçado quase o seu irmão a vender a primogenitura para ele por causa da circunstância, ele mentiu e junto com a sua mãe enganou o pai e recebeu a bênção de Isaque, e é interessante que Deus vai e fala com ele, olha, eu sou eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, e já vai falando, a terra em que estás deitado eu te darei e a tua descendência, e vai falando, ele repete a promessa, ele havia prometido, nós não lemos, ele havia prometido para Abraão, nós não lemos, mas ele repetiu para Isaque, aqui ele está repetindo a promessa para Jacó. E é interessante que Deus nem menciona as malandragens que o Jacó fez, né? A gente podia falar, mas então, será que Deus não liga para isso? A impressão quando a gente lê, ele devia pelo menos ter dado um puxão de orelha no Jacó. Olha, Jacó, isso que você fez está errado. Deus ignora completamente. Mas a gente pode ver de outro ângulo, não ver ali uma indiferença de Deus para com isso. Mas a gente pode procurar ver ali a graça, a eleição de acordo com a vontade de Deus, independentemente do tipo de pessoa. O que Deus está falando é o seguinte, eu vou fazer isso com você, não interessa o que você fez. Eu não vou pegar um indivíduo bonzinho, arrumadinho, com a vida em ordem, e esse é que eu vou usar. Não, eu pego um malandro que nem você. E é você que vai fazer parte da linhagem de Jesus Cristo depois. Então, tomar cuidado, em vez de interpretar como uma indiferença de Deus, mas interpretar como aquilo que o indivíduo é ou faz, não é essa causa da escolha de Deus, né? É importante a gente ter isso em mente, né? Aí fala da escada de Jacó. Vamos ver agora no capítulo 32, também é um aspecto interessante. Aí fala todo o tempo que ele foi lá, ficou lá com o Labão, daí ele casou
com a Raquel, com a Lia, na verdade ele teve 11 filhos, e é citada uma filha aí também. Mas é interessante que a gente vê a luta de Jacó com Deus aqui, com o anjo, né? Ele chega no 32, no 22 começa que ele foi embora, ele e os 11 filhos, né? Transpôs o val do Jaboque, ele passou o rio, daí no 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então ele estava lutando com alguém, esse é o episódio, né? E esse com quem lutava falou, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. É interessante, a gente pode ter a impressão que quem estava lutando realmente não podia fazer nada. Ele só tocou e realmente deslocou a junta da coxa de Jacó. Mas Jacó, uma coisa que mostra aí é a persistência, a insistência, a tenacidade de Jacó. Não, eu não vou deixar você não me abençoar. Jacó já tinha percebido o que estava acontecendo. Não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chama? Aí que muda o nome. Respondeu Jacó. Jacó, na verdade, eles colocam como suplantador, a raiz mesmo diz, é aquele que segura pelo calcanhar. E essa expressão, que é a maneira como que aconteceu no nascimento dele e do Esaú, essa expressão quer dizer aquele que prevalece, que leva vantagem, ou que quer levar vantagem, né? Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste contra Deus, e com Deus e com os homens e prevaleceste. Até nós estamos comentando ali, com o Juliano e o Jairson, aqui fala que ele lutou contra Deus. Se a gente for ver lá em Oséias vem logo depois de Daniel, né? Em geral, os grandes, os profetas maiores, todo mundo conhece, né? Daqui a pouco a gente fala todos os livros para recordar. Em Oséias 12, versículos 3 e 4, fala sobre esse episódio, fala, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, é o Jacó segurando o calcanhar do Esaú. No vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. Ali fala que é o anjo do Senhor, e nós estamos comentando ali, em geral, quando fala do anjo, está falando de Jesus Cristo, né? O Juliano lembrou do caso de Melquisedeque, que apareceu. Será que não é Jesus Cristo? Porque várias vezes acontece isso no Antigo Testamento, Jesus Cristo aparecendo, e a Bíblia usa a expressão o anjo do Senhor, né? Aqui então dá esse episódio e fala que ele ficou manco. Alguns dizem que ele ficou manco o resto da vida, né? Aqui fala no finalzinho do 31, manquejava de uma coxa. Por isso, no 32, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então, por causa disso, eles não comem aquilo já, por causa do que aconteceu com Jacó. Mas aí está mostrando também esse contato com Deus e essa luta. E o interessante que é aí, se a gente for ver em que situação isso aconteceu. Se a gente voltar no capítulo 32, lá no versículo 9, por exemplo. Orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu povo. Lá adiante ele vai pedir misericórdia, exatamente, que não fala em Oséias, né? Para o anjo, né? Para ter usado para contra o céu, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão e já agora sou 2 bandos. Ele foi sem nada lá para Arã e voltou rico. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo.
Essa é a característica de todo mundo quando está numa situação difícil. Vai orar, eu estou com medo disso aqui, me livra dessa situação. E o que aconteceu? Deus foi ao encontro dele, foi esse homem lutando aí com ele ali no Jaboque, e depois foi tudo bem quando ele acabou encontrando com Esaú, né? Nós vemos que ele levanta depois esse altar em Betel, aí fala uma porção de coisas, a história de Judá e Tamar, nós não vamos ver, depois vai falar da história de José. Você quer mostrar aquele slide que aparece o Isaac, Jacó e José? Aqui nós vemos, só para a gente, nem precisa do Abraão, pode ser o outro só o Isaac, Jacó e José, ali tem alguns detalhes a mais. Na folha em que vocês têm esse slide que vai aparecer, esse do Isaac, Jacó e José, em cima está explicado como é que a gente chega à conclusão que a bênção foi dada com 130 anos do Isaac e que, na verdade, eles tinham 70 anos nessa época, né? O Jacó nasceu José nasceu quando Jacó tinha 90 anos. Nós vemos que ele foi para o Egito, ele foi vendido com 17 anos. Tem todo aquele episódio dos seus irmãos, nós não vamos entrar. Houve aquele episódio na casa do Potifar, ele foi preso, né? Interpretou alguns sonhos na prisão, de modo que os prisioneiros e os carcereiros sabiam que ele interpretava os sonhos, Deus mostrava para ele. Então, quando Faraó teve aquele sonho das vacas gordas e magras e das espigas cheias e mirradas, alguém lembrou e falou, não, tem aquele indivíduo que interpreta, e ele foi chamado. Quando ele foi chamado para interpretar esses sonhos do Faraó, ele tinha 30 anos. Então, com 17 ele foi para o Egito. Houve aquele episódio desagradável ali na casa de Potifar, ele foi preso injustamente, ficou na prisão e com 30 anos foram lá buscar. Ele interpretou os sonhos de Faraó como sendo 7 anos de grande produção e depois 7 anos de escassez, e ele foi colocado num posto importante lá no Egito. A Bíblia diz que a gente está chutando em torno de uns 10 anos depois, 9 a 10 anos. Por quê? Porque houve fome em toda a região, os irmãos de José foram buscar mantimento no Egito. E diz que quando eles foram buscar mantimento, já era o segundo ano, tinham passado 2 anos de escassez. Se passaram 2 anos de escassez, já tinham passado 7 de fartura, 2 de escassez, 9, então o José tinha entre 39 e 40 anos. Ele foi retirado da prisão com 30, interpretou o sonho e se passaram pelo menos 9 anos depois disso, né? E ali está explicado como o Jacó desceu para o Egito com 130 anos, na época que o José então tinha 40, significa que o José nasceu quando o Jacó tinha 90 anos, está tudo explicado ali naquela folha, né? Aí tem vários episódios que ocorrem das conversas do José com seus irmãos. E essas indas e vindas dos irmãos, eu não vou entrar em detalhes, é só a gente ver. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui, na verdade, a maneira como o José trata os seus irmãos. Isso aí nós já estamos lá no finzinho de Gênesis, né? O Jacó vai para lá, abençoa todos, mas no finzinho de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 19, é interessante esse aspecto, porque depois que Jacó morreu, os irmãos ficaram preocupados, porque eles venderam José como escravo, na verdade, para os midianitas, que estava passando uma caravana de midianitas, e os midianitas foram e venderam José para o Egito, né? Então, os irmãos venderam José, forjaram toda uma cena lá
dando a impressão de que ele havia sido morto por um animal selvagem, pegaram o sangue lá de um animal e sujaram a capa dele de sangue, mostraram para o pai reconheceu a capa, aquela história toda. Então eles falaram, agora que Jacó morreu, José vai se vingar de nós. E eles estavam preocupados e com medo. Mas o que o José fala com eles aí no capítulo 50, no versículo 19? Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? A gente lembra daquilo que fala colocado lá em Romanos, citando, eu tenho minha vingança, eu recompensarei. É Deus que dá o pago das coisas, não somos nós. É o que ele está falando aqui. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Quer dizer, vocês pensaram em me fazer mal, mas Deus me usou e fez o bem para toda a família. É interessante essa expressão. Vocês quiseram me fazer mal, mas Deus transformou o mal em bem. Na verdade, Deus não transforma o mal em bem, é a maneira como nós vemos. Deus simplesmente continua com o seu plano, que sempre foi bom desde o começo, né? Mas nós enxergamos coisas que parecem más. Aos nossos olhos, sim, eram coisas más, né? Mas ele tem um plano para aquilo. E a gente tem que estar atento a isso. Coisas que acontecem na nossa vida, que nós achamos que são ruins. Por que Deus deixa acontecer isso comigo? Vários anos o José ficou preso lá, não sei se 10 anos ou talvez mais. Ficou preso. Por que foi acontecer isso comigo? Deus tem um plano. Ele só esperou e viu. E ele mesmo em vida viu. Isso que vocês quiseram fazer para o meu mal, ele fez para o bem de toda a família. Na verdade, com esse episódio, nesse que logo depois, se a gente for ver no 26, né, morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Aí, na verdade, terminou essa parte dos patriarcas, nós já vamos para a parte da escravidão, né? Essa primeira parte, nós gastamos algum tempo falando do Abraão, mais tempo de Abraão, por quê? O Abraão, sem desmerecer as outras figuras, como nós estávamos conversando no intervalo, é uma figura central. Ele vai ser citado sempre lá no Novo Testamento. O Abraão é a figura central da promessa, da graça de Deus, né? Sempre se fala na lei de Moisés, quando está falando em promessa e em graça, estamos falando em Abraão. Nós somos filhos de Abraão, herdeiros da promessa. Com isso acabam os patriarcas, né? Em Atos são chamados de patriarcas Abraão, Isaac e Jacó e os 12 filhos. Em geral a gente fala patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, mas os 12 filhos também são chamados de patriarcas, né? Depois vem esse período de escravidão no Egito. Em Êxodo é interessante. Êxodo quer dizer, na verdade, eles colocam como saída. Êxodo quer dizer caminho para fora, né? Isso vem de duas palavras. Eu acho que os irmãos conhecem, alguns, todos conhecem, alguns talvez não saibam o nome, mas todo carro tem um odômetro, né? Odômetro. Odômetro é aquele que marca a quilometragem. No meio do velocímetro, em geral, está o odômetro. O velocímetro marca a velocidade e o odômetro que está no meio marca a distância percorrida, porque odos com H quer dizer caminho. E esse ex quer dizer fora ou para fora, assim como você tem exterior, interior, externo, interno, in é para dentro, ex é para fora. Êxodo, caminho para fora, ou saída, não é? Gênesis, inclusive no hebraico, é a primeira palavra, é no princípio. Nesses livros, o nome hebraico do livro, esse nome que nós temos é o nome grego, o nome hebraico são as primeiras palavras do livro, né? Então lá é no princípio. Aqui Êxodo quer dizer caminho para fora. O que fala no versículo 8? Fala ali olha, no 6, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Todo o pessoal que veio
junto com Jacó, morreu. José e os irmãos. Todos os patriarcas estavam mortos. E acontece no 8 que fala, entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Esse é o ponto. Que não conhecera a José. Ele não sabia, não conhecia a história de José, inclusive todos os benefícios. O faraó era riquíssimo, por quê? Por causa daquele plano do José lá atrás. Com o trigo todo guardado, ele comprou todas as terras para o faraó. Ele estava numa posição privilegiadíssima por causa do José, mas ele não conheceu o José. O que ele fez? Ele escravizou o povo. Então, o povo estava crescendo, ele falou, esse povo vai ficar mais forte do que nós. Nós vamos usá-los como escravos. E é interessante, a gente ainda vai abordar isso aqui, a gente fala em escravidão, parece uma coisa estranha, mas alguém já disse que todos nós descendemos ou de escravos ou de senhores de escravos, porque escravidão houve em todas as civilizações do mundo. Não adianta, sempre teve, e a gente até estranha hoje. Na época em que existia, parecia natural. Tanto o escravo achava natural que aquilo existisse, como o senhor de escravo. Eles escravizaram os egípcios. Aí vem, os judeus, aí vem a história do Moisés, aqui no comecinho do capítulo 2, que era filho de pais judeus, tudo foi colocado numa cestinha. A gente não vai... O próprio nome Moisés quer dizer retirado, levantado, por causa de que foi retirado das águas. E é interessante, embora esse nome tenha sido dado pela filha de Faraó, que era egípcia, quando ela pegou, ela mandou que fosse criado pelos próprios pais, e certamente pegou o nome vindo do hebraico ali, que Moisés quer dizer isso, tirado ou levantado, porque ela tirou das águas. Aí, no caso de Moisés, nós temos muitos episódios e não vamos ter tempo realmente de ficar vendo. Eu gostaria de chamar a atenção para uma ou duas coisas. Seria muito importante a gente ler com calma o capítulo 3, que é o encontro de Moisés com Deus, né? Infelizmente a gente não vai poder. No versículo 5 tem aquela parte extremamente importante e conhecida. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Né? Então, essa reverência, esse respeito que a gente tem que ter para com Deus, e quando está na presença de Deus, depois no versículo 14, eu sou o que sou. Esse eu sou, daí que vem Yahvé, Jeová, significa isso, eu sou o que sou, né? Então ele não tem um nome, e os judeus nem ousavam falar esse nome. A gente fala que Yahvé é Jeová, o judeu não fala, pelo menos o que respeita aquele tradicional, eles falam o Senhor. Eles não usam a palavra Yahvé, eles usam Adonai, que é o Senhor, não usam essa palavra. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que eu falei semana passada. Dá a impressão, e isso é muito usado, que Deus nos libertou do pecado, faz-se o paralelo com a libertação da escravidão do Egito, e dá a impressão, agora eu estou livre. Está livre para servir. Olha o que fala lá no capítulo 4, versículo 23, o que ele tinha que falar? Deus fala, você vai falar para o faraó isso. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. E esse servir é adorar. E nós vamos ver depois o que aconteceu ali no Sinai. O adorar era uma vida de adoração, não era só esse culto que vocês iam fazer. E ele vai repetir numa porção de lugares isso aí. Eu não vou citar todos, eu anotei algumas vezes que ele repete aqui. Ele vai falar, olha aqui no 7:16, Êxodo 7:16, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. No 8:1, no finalzinho, deixa ir o meu povo para que me sirva. No 8:20, a mesma coisa, deixa ir o meu povo para que me sirva. E ele sempre repete. No 9:1, no finzinho, mesma coisa, deixa ir o meu povo para que me sirva. No 9:13, o finzinho, ele repete. Nós fomos libertados do pecado para servir a Deus.
não é para ir para a libertinagem, aquilo que foi pregado hoje de manhã aqui. Libertinagem é ausência de limites. Eu não tenho limites, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Nunca foi isso que Deus falou. Ele libertou o povo para servi-lo, né? Eu gostaria de estar enfatizando esse ponto aqui, que é importante. No caso da Páscoa, eu queria só chamar a atenção da Páscoa no capítulo 12. Eu vou pular uma série de episódios, mas da Páscoa eu gostei de chamar a atenção para uma coisa. Os irmãos lembram a circunstância que eles tinham preparado aquela cerimônia. Deus iria matar os primogênitos ali dos egípcios, e eles iam sair logo em seguida. Eles já tomavam a Páscoa vestidos, prontos para viagem, não é? Mas é interessante que o sangue do animal morto tinha que ser passado na porta dos judeus para que os primogênitos daquela família não morressem. No capítulo 12, versículo 23, Deus está explicando: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. É interessante isso, sempre simbolizando ou chamando a atenção para a fé, a confiança. Não é o sangue não faz absolutamente nada. É a confiança. Deus falou, você faz isso. Quer dizer, pegue o sangue e passe na porta. Se você confiou em mim, que se fizer isso não morre, não vai morrer o seu primogênito. A Bíblia não fala nada, mas eu estou só imaginando. É só imaginação. Se um judeu lá chegasse e falasse, não, isso é bobagem, o que adianta passar o sangue? Eu não vou passar nada. O primogênito ia morrer. A salvação ali dos primogênitos foi pela fé. Só pela fé. E aí fala também do primogênito do faraó, e ele está falando do povo, esse é o meu primogênito, e a gente faz a comparação com Jesus Cristo, que é o primogênito dentre os mortos. Primogênito tem dois sentidos, não só do nascido primeiro, mas de mais importante também. Vários episódios aqui que nós infelizmente não vamos passar, a passagem pelo Mar Vermelho no capítulo 14, depois no 16 fala do maná e das codornizes. É interessante que eles ficam sempre reclamando, né? O povo está sempre reclamando de Deus e nunca está satisfeito. Deus chega e atende e deu as codornizes, o maná. Tem vários episódios interessantes a respeito do maná, que ele estragava sempre de um dia para o outro, menos no dia de descanso, e durava 2 dias, né? E assim por diante. Deus fala com Moisés no Monte Sinai, no capítulo 19. É interessante que, se a gente for ver, começando aqui no 19:1, vai até Números, nós vamos ver até Números, no capítulo 10 de Números, é o tempo que o povo ficou ali no deserto do Sinai. Logo depois, 2 meses depois de sair do Egito, comemoraram a Páscoa, foram mortos os primogênitos, saíram do Egito. 2 meses depois eles estavam ali no Monte Sinai e receberam a lei ali no Monte Sinai. Então, só para lembrar, todo o restante de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, está falando de coisas que aconteceram ali. Por quê? Fala de episódios que aconteceram ali e fala de tudo aquilo que Deus falou para Moisés falar para o povo, e Moisés falando para o povo, passando a lei. Então, na verdade, todo esse tempo aqui, de 19:1, aqui fala o seguinte, Êxodo 19:1. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. 1º dia do 3º mês, quer dizer, tinham passado 2 meses. No 1º dia do 3º, eles estavam lá no deserto do Sinai. Aí,
Moisés vai lá, sobe no monte, só podia ele e Arão ali, e depois ele foi sozinho. E lembrar sempre, né? Êxodo 20 e Deuteronômio 5 é onde nós temos os 10 mandamentos. São os dois lugares do Antigo Testamento onde temos os 10 mandamentos. Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Se nós formos lá para Números capítulo 10... Números capítulo 10, no versículo 11, fala o seguinte: aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 dias do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Tinha uma nuvem e eles tinham aquela orientação: quando a nuvem se erguer e caminhar, vocês vão atrás. E era uma coluna de fogo, né? E os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor, por Moisés. Que dia? Aí, no segundo ano, no segundo mês, no dia 20. Então, foi quase um ano. Lá atrás, o que foi? No primeiro dia do terceiro mês que tinham saído. Se fosse no primeiro dia do terceiro mês do segundo ano, teria dado um ano. Mas foi um pouquinho antes. Foi no 20º dia do segundo mês. Faltavam 10 dias para completar um ano, eles saíram. Então, tudo isso que está aqui no meio está falando do que aconteceu ali no deserto. O povo esteve parado ali e fala toda a lei, todo aquele episódio, tudo que aconteceu ali. Eu gostaria de chamar a atenção para um episódio extremamente importante. Ele fala das festas aqui, mas no capítulo 32, capítulo 32, versículo 1 fala: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. É interessante, né? Eles acharam que o Moisés estava demorando, chamaram o Arão e falaram: faz um ídolo para nós aí, que nós vamos adorar esse ídolo. Parece que o povo não consegue ficar sem algum objeto de adoração. Moisés tinha ido para pegar a orientação de Deus, eles se cansaram: faz um ídolo para nós. E é interessante, quando Estevão foi apedrejado, fala lá em Atos 7, logo antes ele faz um discurso, ele conta a história do povo de Israel, né? Então ele está falando do povo aqui que queria voltar. Porque ele fala aqui, né? Poxa, seria melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito, né? Lá o Estevão usa uma expressão: no seu coração voltaram para o Egito. E para Deus o importante é o que está no coração. Eles voltaram para o Egito sem sair do lugar. No seu coração voltaram para o Egito. Quer dizer, no seu coração eles agrediram a Deus. Por que nos tirou de lá? Nós queríamos ter ficado lá. Por que fez isso conosco? E era para o bem deles, tudo que ele fez, né? Mas eles voltaram para o Egito adorando um bezerro de ouro. Os irmãos lembram dos episódios aqui, a gente não vai ficar... Eu só queria chamar a atenção só em relação a isso aqui, depois a gente volta um pouquinho, que eu vou querer falar um pouquinho mais no capítulo 13, mas vamos abrir no capítulo 21 de Números. Números tem esse nome porque logo no comecinho foi feito ali um recenseamento. A gente vê, tem 2 recenseamentos feitos em Números, no capítulo 21. Só gostaria de chamar a atenção para esse aspecto aqui. Números 21, 4 fala: então partiram do Monte Or. No Monte Or é onde Arão, o irmão de Moisés, morreu. Pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se impacientou no caminho, e o povo falou
contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil, que era o maná. Eles ofendiam a Deus o tempo todo, né? Aí fala, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. É interessante, então o povo veio e na hora do aperto vai pedir socorro, né? Chegou ali no 7, ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Deus não tirou, ele deu a solução. O que falou o Senhor para Moisés no versículo 8? Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo for mordido e a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, eram cobras venenosas. Deus falou, põe uma serpente, faz lá, põe. O camarada que olhar para lá, mesmo tendo sido mordido picado pela cobra venenosa, não vai morrer. Outra vez, mesma coisa que vimos lá com o sangue na verga da porta. Fé. Olhar para a serpente, que diferença faz para o veneno? Nenhuma diferença. O que Deus está falando? Olha, e eu vou cuidar de você, não vai morrer só porque você olhou a serpente. Fé. Eles eram, vamos dizer, salvos da morte pela picada da serpente por causa da fé, porque confiavam. A Bíblia não fala nada, mas se alguém for mordido e não olhou, morreu, né? Eu gostaria de chamar a atenção para o segundo livro de Reis, capítulo 18. Eu estou fazendo isso em conexão com aquele bezerro de ouro, né? Segundo Reis 18, é muito interessante esse aspecto aqui. Às vezes passa desapercebido, né? Aqui fala do Ezequias, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e tal. No versículo 3, 18, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, lugares de adoração, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Olha o que ele fez também. Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Neustã que só quer dizer coisa de bronze. Aquela serpente virou um ídolo. Agora eles passavam a fazer oferendas para a serpente. Esse rei que fez o que era reto precisou acabar com a serpente. Perdeu o objetivo. O objetivo é, olha para a serpente e você não vai morrer. Pegaram aquela serpente, idolatraram aquele objeto de bronze. É importante e se a gente quiser ver um pouquinho mais, aquilo lá que nós falamos da fé, eu olho para aquela serpente, porque Deus disse que se eu olhar, o veneno não vai me fazer nada. Jesus Cristo fala sobre isso em João. Todo mundo conhece João 3,16, é só logo o que vem antes, né? João 3, 14, 15, o que fala? Ele está falando exatamente da serpente. Vamos ler lá João 3, 14, e que todo mundo conhece o João 3,16. No João 3,14, o que fala? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Exatamente como a serpente. Você olha e você acredita que aquela serpente que Deus coloca lá, você confiou que Deus a colocou para te livrar daquilo. Jesus Cristo compara e fala, está vendo aquela serpente? Estava falando de mim. Eu creio que isso era o que o Jesus Cristo fez depois da ressurreição com os apóstolos. Eles estavam cansados de conhecer a história da serpente, né? E ele falou, está vendo aquilo? Estava falando de mim. Aquele sangue lá no Egito, estava falando de mim. É isso que Jesus Cristo foi fazendo ao longo de todo o Antigo Testamento. Tem outros episódios que nós vamos voltar, mas eu já passei um pouquinho da hora. Os irmãos notaram que agora eu estou passando rapidamente. Claro, se for para
cada 3, 4 capítulos do Antigo Testamento, a gente vai até depois das Olimpíadas. Mas eu quero ir passando rapidamente. Eu iria, mas eu acho que os irmãos iriam ficar cansados, né? Então, a gente vai terminar daqui 2 domingos. Vamos só agradecer. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Nós te damos graças pela liberdade que nós temos de estudá-la, de tê-la em nossas mãos, quando tantos irmãos no mundo não conseguem um exemplar dela. Lêem pedaços, decoram o que podem, mas não a têm nas mãos. Nós te agradecemos pela liberdade que temos de tê-la conosco, de lê-la todos os dias. Te agradecemos pelo acesso que temos a livros de irmãos que a estudaram e que podem nos esclarecer e que podemos ver a tua palavra apontando para Jesus Cristo o tempo todo. Nós te agradecemos por Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela tua graça. Abençoa-nos durante essa semana, que possamos ter renovado todos os dias o nosso interesse, o nosso desejo, o nosso propósito de te servir e de viver para a tua glória. Capacita-nos para isso, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.